Em 20 de março, foi decretado estado de calamidade, pelo Decreto Legislativo número 6. 2 dias depois, foi publicada a medida provisória 927 para enfrentamento trabalhista da crise oriunda da Covid-19 e também como consequência do decretado estado de calamidade. Quer saber o que significa estado de calamidade? Quais são seus efeitos jurídicos? Qual o objetivo dessa decretação? E qual a relação dessa decretação de estado de calamidade e a medida provisória 927, que alterou uma série de regras trabalhistas e no contrato de trabalho? Quer saber quais foram as questões de inconstitucionalidade levantadas e como o STF se posicionou? Meu nome é Sharena Gomes, sou auditora fiscal do trabalho e é sobre isso que vou falar hoje. O estado de calamidade foi publicado, segundo o Decreto Legislativo número 6, em seu artigo 1º, com o objetivo exclusivo de dispensar o gestor do dinheiro público das obrigações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente do cumprimento das metas fiscais. A Lei Orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma série de regras para a gestão do dinheiro público. E uma delas é a seguinte, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ao final de um bimestre a receita prevista não foi cumprida, se a receita ao final de um bimestre foi menor do que aquela prevista ou a despesa foi maior do que aquela prevista para o bimestre, nos próximos 30 dias o gestor público deve cortar gastos. Diante de um estado de pandemia, por exemplo, esta regra fica dispensada. O gestor público não é obrigado a cumprir esta regra. Ele poderá gastar mais do que o previsto com dívida pública, com funcionalismo público, enfim. Trocando em miúdos, o objetivo foi exclusivamente o de permitir que o gestor público tenha uma maior liberdade para gerir o dinheiro público. Uma liberdade assistida, porque nesse mesmo decreto legislativo foi prevista a instituição de uma comissão com 6 deputados e 6 senadores, justamente para averiguar de perto como esse dinheiro está sendo utilizado nas medidas para o enfrentamento da Covid-19. Bom, assim que a medida provisória 927, que foi publicada 2 dias depois da decretação do estado de calamidade, entrou em vigor, várias entidades propuseram uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando, em especial, a constitucionalidade de 2 pontos. Um é que a medida provisória 927 traz, no seu artigo 2º, a possibilidade de negociação de direitos entre patrão e empregado sem a presença das entidades sindicais. Negociação de direitos infraconstitucionais, ou seja, aqueles previstos em leis ordinárias, leis complementares, acordos e convenções coletivas, excluindo-se aqueles previstos na Constituição. Essas entidades argumentaram que a flexibilização de direitos trabalhistas só pode acontecer naqueles casos pontuais previstos na Constituição e, ainda assim, mediante a presença da entidade sindical na negociação por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. O outro ponto
que as entidades argumentaram como um traço de uma inconstitucionalidade nessa medida provisória 927, é que o decreto número 6 deixou claro que o objetivo da decretação do estado de calamidade era exclusivamente para fins fiscais, exclusivamente para dispensar o gestor público do cumprimento das metas fiscais previstas na lei orçamentária. Isso porque o estado de calamidade era algo imprevisível à época do planejamento orçamentário do país. E diante do dano de grande monta que a pandemia significou e trouxe e significa para o país, é importante que o gestor do dinheiro público tenha maior liberdade para aportar dinheiro nos setores que mais precisarem, o setor de saúde, as pessoas que estiverem em situação de grande vulnerabilidade nesse momento. O STF se posicionou mantendo a medida provisória 927. A considerou constitucional, na verdade, decretou sua constitucionalidade e suspendeu 2 artigos dessa medida provisória, o artigo 29 e o artigo 31. O artigo 29, que foi suspenso, dizia que a Covid-19, via de regra, não era considerada uma doença ocupacional. Só seria considerada caso o empregado comprovasse o nexo causal, ou seja, a relação de causa e efeito entre a atividade que ele exerce e a contração do coronavírus. O STF entendeu essa prova como impossível e suspendeu esse artigo 29. O artigo 31, que também foi suspenso, dizia que a auditoria fiscal do trabalho, durante a pandemia, deveria se restringir à atividade orientativa, não podendo autuar as empresas diante de uma infração trabalhista. O STF também considerou esse artigo como inconstitucional e o suspendeu. A medida provisória trouxe uma série de alternativas para enfrentamento dessa crise e alterou alguns dispositivos da CLT, da legislação trabalhista como um todo. Se você quiser saber como ficaram férias, quais foram as alterações em relação a férias, em relação ao regime de banco de horas, em relação ao FGTS e muitos outros direitos trabalhistas, continue assistindo a série. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe e deixe suas dicas, dúvidas e sugestões de tema. Muito obrigada e até o próximo vídeo.